Olá, amigas! Bomba na novela. Rubi falsifica exame de gravidez para enganar Heitor. Vamos ficar sabendo tudo o que se passa em mais um capítulo da novela Rubi, mas antes se inscreva e deixe seu like. Rubi, tomada por seu habitual veneno disfarçado de falsa franqueza, aproxima-se de Maribel com a intenção de diminuí-la emocionalmente, perguntando-lhe de maneira mordaz se ela havia confessado a Alessandro que o amava e insinuando, com crueldade, que ele certamente teria rido de sua declaração. Porém, diante da resposta de Maribel, que afirma ter percebido que não é indiferente como mulher aos olhos de Alessandro, Rubi insiste em humilhá-la, dizendo que por mais que lute, Alessandro jamais se apaixonará por ela, pois, segundo sua convicção egoísta, ele está destinado a ficar ao seu lado, revelando ainda sua intenção de se divorciar de Heitor porque, como já lhe havia advertido, encontrou uma oportunidade para realizar seus planos, ao que Maribel reage ao ouvir Rubi declarar friamente que a criança que espera não é dele. Enquanto isso, no escritório, Helena confronta Heitor com firmeza, explicando que não gosta de ser mal interpretada e por isso, investigou por conta própria o que realmente havia acontecido com as ações na bolsa. Afirmando desejar encerrar o assunto definitivamente, ela explica que revisou os documentos e confirmou que de fato, as ações estavam no nome de Rubi, mas apenas porque haviam sido recompradas, apresentando a Heitor os estados financeiros e mostrando que justamente no dia em que ele esteve na corretora, tudo havia voltado ao normal, concluindo que o Conde adquiriu novamente as ações para Rubi. Em seguida, Helena lhe entrega um documento que estava com Lúcio, enquanto Heitor confirma tratar-se do mesmo papel que viu, questionando se Rubi sabia disso. Helena responde que não sabe e diz que falará com o Conde, e quando Heitor lhe pergunta o motivo de ela ter feito aquilo, a moça admite que, querendo provar que não mentiu, tomou uma atitude que o Conde talvez não lhe perdoe, mas não se arrepende porque sua intenção era recuperar a confiança de Heitor. Ele pede perdão por duvidar dela, e Helena solicita segredo, dizendo-lhe para não mencionar ao Conde o que fez, e que não deseja perder o emprego por isso. Agradecida, afirma que aquilo ficará entre eles, e Heitor responde que agora exigirá explicações de Lúcio. Rubi, por sua vez, vai à casa de Alessandro, dizendo-lhe que havia falado coisas horríveis movida pela raiva, garantindo que não queria feri-lo e acreditando que tudo estava perdoado, insistindo que agora, mais que nunca, poderiam ser felizes e que os mal-entendidos haviam acabado. No entanto, quando menciona que o filho que espera não é de Heitor, Alessandro a desmascara, afirmando que isso é mentira e que a criança é de Heitor, revelando que não pode mais acreditar no que ela diz e considerando tudo o que viveram na praia apenas uma ilusão, lamentando ter sido ingênuo em acreditar que ela havia mudado. Rubi tenta convencê-lo afirmando que ocultou a verdade de Heitor por medo de sua violência, recordando inclusive o episódio em que ele a machucou e a vez em que Alessandro mesmo levantou a denúncia de agressão. Mas Alessandro insiste que não pode acreditar em nada do que ela diz, acusando-a de mentir até mesmo sobre o hematoma no braço, já que Luna lhe explicou como realmente o machucado aconteceu. Ele pede que Rubi deixe de fingir e quando ela tenta justificar o cancelamento da denúncia dizendo que Heitor foi bom com ela após Alessandro mandá-la para a cadeia, ele declara que tudo aquilo foi consequência de suas mentiras. Rubi tenta sugerir que deixem tudo para trás e enfrentem juntos o futuro, mas Alessandro repete que não acredita mais nela e exige saber se ela seria capaz de dizer a Heitor, cara a cara, que o ama. Ao perceber a hesitação de Rubi, Alessandro conclui que ela e Heitor nunca se separaram e afirma que esse é o motivo da felicidade de Heitor pela paternidade, chamando-a de mentirosa e declarando que aquela foi a última vez que falariam. Rubi insiste que não o deixará e que está esperando um filho dele, mas Alessandro afirma que não acredita que seja seu, ressaltando que mesmo se fosse, assumiria a responsabilidade como pai, mas jamais se casaria com ela. Abalada, Rubi comenta com Loreto que Alessandro disse que assumiria a criança, mas nunca se casaria com ela, e que dessa forma, não lhe interessava ter aquele filho, pois queria Alessandro para si. Loreto, preocupado, pede que tire essa ideia da cabeça e assegura que quando Alessandro confirmar que o filho é seu, tudo mudará, pois esse laço seria impossível de romper. Rubi então concorda que precisa se acalmar, lembrando-se de que Alessandro sempre a amou, e diz que só precisa mostrar a ele o ultrassom, pois já tem consulta marcada e acredita que, com os resultados, Alessandro finalmente a apoiará. Questionada sobre Heitor, Rubi afirma que o deixará acreditar na paternidade até ter certeza do respaldo de Alessandro, e admite que no pior dos casos, se ele não a apoiar, se desfaria do bebê, declarando que não carregaria aquela criança.
Quando Heitor confronta Ruby sobre tê-lo enganado com a assinatura de documentos, ela responde que o fez por ele, porque estavam em crise financeira e ele não queria ajuda de ninguém, justificando que tomou a iniciativa para ajudá-lo. Heitor afirma que isso não a justifica transformar-se em uma fraude, mas Ruby insiste que faria o que fosse necessário por ele, ainda que ele não reconheça seu esforço. Heitor alerta que ela correu um risco enorme e que teve sorte de que tudo tenha voltado ao normal, exigindo que ela nunca mais tome decisões sobre suas ações sem consultá-lo, enquanto Ruby tenta encerrar o assunto dizendo que não repetirá aquele erro. Mais tarde, no escritório, Heitor conversa com Luiz, elogiando seu trabalho e perguntando sobre o projeto de seu padrinho, ao que Luiz responde que avançou bastante enquanto ele esteve na selva e tenta retomar Sofia. Ao mencionarem a viagem à praia, Luiz revela que Alessandro também esteve lá, o que acende a desconfiança de Heitor. Ruby então procura o Conde Lúcio, acusando-o de traição por ter entregue a Heitor o documento que ela o fizera assinar. Lúcio explica que Heitor descobriu as irregularidades e que não podia negar algo tão evidente, afirmando que tentou ajudá-la dizendo que ela só quis socorrer o marido quando ele enfrentava problemas financeiros, e Ruby responde que lhe havia dito o mesmo, reforçando a conexão entre os dois. Ainda assim, ela o acusa de tê-la decepcionado, enquanto o conde insiste que se negasse, Heitor investigaria mais, e que assim o problema poderia ser encerrado. Lúcio comenta que com sua beleza, ela certamente já havia resolvido tudo com Heitor, especialmente porque lhe daria o que tanto ansiava. Heitor, tomado por ciúme e suspeitas, exige que Ruby diga a verdade sobre o encontro com Alessandro na praia, mas ela tenta mudar de assunto, afirmando que fará exames pela manhã, enquanto por dentro pensa, aflita, temendo que ele descubra que o filho não é dele. Determinado a manipular a situação, Ruby vai ao hospital pedir por um ultrassom, enquanto Heitor, nervoso, aborda Alessandro, iniciando uma briga física entre os dois. Dom Genaro tenta aconselhar Heitor, dizendo que ele e Ruby estavam bem e felizes com a chegada do bebê, e que não havia motivo para atormentá-lo com assuntos resolvidos. Mas Heitor diz que precisa ter certeza de que nada aconteceu entre Ruby e Alessandro. Genaro insiste que ele precisa aprender a confiar na esposa, mas Heitor afirma que precisa de respostas, principalmente porque Ruby saiu de manhã sem avisar. Mais tarde, sob os olhares de Dom Genaro, Ruby entrega a Heitor o ultrassom, garantindo que o filho é dele e repreendendo-o por duvidar, explicando que não quis ir com ele ao exame porque já não confia nele e que tem feito tudo para o casamento funcionar, mas que não está disposta a suportar suas acusações. Ele insiste que tem razões para desconfiar, mas Ruby argumenta que sua gravidez tem 2 meses, enquanto a viagem à praia ocorreu há menos de 1 mês, e com lágrimas, afirma que prefere acabar com a relação antes que continuar sofrendo. Diante disso, Dom Genaro se retira, e Ruby afirma que só queria provar que não o havia enganado, enquanto Heitor questiona se ela irá falar com Luiz. Heitor, com o documento falso em mãos, mostra a Alessandro que Ruby tem mais de 2 meses de gravidez, afirmando não ter mais dúvidas de que o filho é seu e que Alessandro quase conseguirá separá-los. Mas Maribel chega para impedir que a situação gere uma tragédia. Mesmo assim, Heitor insiste que quer esclarecer tudo para que Alessandro finalmente os deixe em paz e declara que o odeia. Enquanto isso, Ernesto revela ao Conde Lúcio que deseja se vingar de Alessandro, a quem culpa pela prisão do pai, e o Conde promete ajudá-lo a tirá-lo da cadeia. No hotel, a discussão entre Heitor e Alessandro continua, com Heitor exigindo saber o que Ruby disse na praia. Alessandro responde que não ganham nada revivendo o passado, enquanto Maribel lamenta ver os dois, outrora tão próximos, destruídos por causa de Ruby. Heitor insiste que Ruby nunca o deixará, especialmente agora que espera um filho seu, e pede que Alessandro desista, mas Alessandro admite que nunca deixou de amar Ruby, provocando a explosão de Heitor. Diante do clima insustentável, Maribel sai nervosa, e Alessandro vai atrás dela, afirmando que agora que tem certeza de que o bebê não é seu, tudo entre ele e Ruby terminou definitivamente. Quando Maribel lhe pergunta se ele teria voltado com Ruby caso o filho fosse seu, ele diz que não, mas também não teria abandonado a criança. Por fim, ele declara que já não tem mais nada a fazer ali,